Gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje, dia 31 de outubro de 2023, é um dia muito importante, que é o dia da Reforma Protestante. E esse vídeo é sobre a Reforma Protestante, os 506 anos da Reforma Protestante. E quem dá o pontapé inicial na Reforma Protestante é um monge augustiniano chamado Martim Lutero. E esse homem lê a luz de velas, e o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Esse foi o texto que mudou a vida desse monge augustiniano chamado Martinho Lutero. E qual era o contexto da Reforma Protestante? O contexto da Reforma foi a Europa do século XVI. E a Europa do século XVI ela vinha passando por algumas mudanças. E quais mudanças eram essas? Mudanças políticas, mudanças culturais, mudanças sociais. Essas eram as mudanças que a Europa estava passando nesse período. E um dos movimentos que ocorria na Europa nesse período era um movimento chamado renascentismo. E o que era esse movimento chamado renascentismo? O movimento do século XVI. Esse movimento ele colocava o homem no centro. Esse era um dos pontos principais do renascentismo. E o renascentismo ele era um movimento também político que estava fazendo mudanças políticas, mudanças culturais e mudanças sociais na Europa nesse período do século XVI. Então nós agora nos contextualizamos em que período mais ou menos aconteceu a Reforma Protestante. Mas antes de Lutero dar um pontapé inicial na Reforma, teve dois nomes principais da chamada pré-reforma. Porque Lutero deu o pontapé inicial na Reforma, mas também não foi o único reformador, teve outros reformadores. Mas o ponto principal também que teve pré-reformadores. Dois deles que eu vou citar aqui, um é John Wycliffe, cerca de 200 anos antes de Lutero, que questionou algumas práticas da igreja no seu período, da igreja católica do seu período, algumas práticas errôneas da igreja no seu período. Outro foi John Huss, que também, esse cerca de 100 anos antes de Lutero, questionou algumas práticas errôneas da igreja católica do seu período. E o interessante é que John Huss, o significado do nome dele é ganso, ele fez uma profecia sobre Lutero, que ele foi morto e quando ele estava sendo morto ele disse: "Hoje vocês matam um ganso, mas em breve se levantará um cisne e a esse vocês não poderão matar." Então, em meio a essas críticas, esses acontecimentos, 100 anos depois surge um homem chamado Martinho Lutero, esse que dá o pontapé inicial na Reforma Protestante. E uma das críticas de Lutero era a venda de indulgências, a venda de espaços sagrados no céu e a venda de objetos sagrados. Lutero chegou a dizer o seguinte, que poderia se encontrar 15 dos 12 apóstolos na Europa de tanta venda de osso de apóstolos, ossos santos, ossos sagrados dos apóstolos que já haviam partido para a eternidade. Então esse foi o período. Outra crítica de Lutero era a simonia. E o que é simonia? A venda de cargo eclesiástico. Lutero também era contra a venda de cargo eclesiástico, que acontecia nesse período na igreja católica da sua época. A reforma protestante ela tem 5 pontos principais. E quais são esses? O primeiro é sola gratia, somente a graça. O segundo ponto, solas scripturas, somente as escrituras. Outro ponto, soli Deo glória, somente a Deus a glória. Sola fide, somente a fé. E solus Christus, somente
Cristo. Então esse é um dos lemas principais e conhecidos da Reforma Protestante, que são chamados de as 5 solas da Reforma Protestante. E qual foi um dos lemas principais da Reforma Protestante? Foi Igreja Reformada sempre reformando. Esse foi um dos principais lemas da Reforma Protestante. E aí nós abrimos um parênteses para uma reflexão da igreja atual. Lutero condenou a venda de indulgências, de objetos santos, objetos sagrados, da simonia, que era a venda de cargos eclesiásticos. E, infelizmente, na igreja do século XXI, quando nós paramos para refletir, fazer uma análise da igreja do século XXI, muitas dessas práticas estão voltando à igreja do século XXI. Nós vemos a venda de objetos ungidos por muitas denominações. Isso foi um dos pontos que levou Lutero à reforma. E nós devemos analisar esse ponto da igreja reformada sempre reformando. A igreja deve fazer uma autoanálise, principalmente a igreja do século XXI, por alguns acontecimentos que vêm ocorrendo na igreja do nosso período, em algumas denominações. Porque como nós vemos, Deus levantou Lutero para combater essas práticas que vão contra o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. A salvação é só pela graça. Nós não precisamos de objetos ungidos, nós não precisamos de nada disso. Nós precisamos da fé salvífica em Cristo Jesus. Nós precisamos das escrituras sagradas. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Nós precisamos nos voltar para uma fé verdadeira, uma fé em Cristo, uma fé voltada e centrada na palavra de Deus, nas sagradas escrituras. É isso que nós precisamos nos voltar. E eu peço que você que assistiu esse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, curta esse vídeo, nos ajude a crescer este canal. Que esse canal aqui é para a glória do nome do Senhor Jesus. Ele é um canal de informações históricas e teológicas voltada para a teologia pentecostal clássica. E todos fiquem na paz do Senhor Jesus.